Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, segunda edição dessa quinta-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Hoje tivemos entrevista do presidente Pedrinho, né? Logo após o sorteio da Copa do Brasil, que definiu Vasco e Atlético Goianiense como adversários nas oitavas de final, o presidente Pedrinho falou ali com os jornalistas, né, e abriu o jogo ali sobre muitas coisas, inclusive respondeu John Textor, né, presidente do Botafogo, que tinha dito ali que foi um erro do Vasco, né, que a 777 não havia descumprido nada no contrato, etc e tal. Enfim, a gente vai falar sobre isso. Pedrinho também falou sobre reforços, sobre Rafael Paiva, tem bastante coisa aqui pra gente conversar. O vídeo começa depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal Machão da Gama, beleza? Deixou o like, se inscreveu, rodou a vinheta. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo e vamos naquele pique, hein? Direto para os assuntos, sem enrolação, vamos falar de Vasco da Gama e eu vou começar esse vídeo aqui falando de Souza e Alex Teixeira. Souza e Teixeira serão apresentados amanhã, 1h30 da tarde, com transmissão da Vasco TV. Vai ter a coletiva, né, de imprensa de apresentação de Souza e Alex Teixeira. Então, o Vasco irá apresentar de forma oficial o volante Souza e o meia atacante Alex Teixeira amanhã, 1h30 da tarde. Você pode conferir na Vasco TV, beleza? Os dois que já estão registrados, né? E assim como o Felipe Coutinho, já podem até estrear no final de semana contra o Galo, mas a gente não sabe se o Vasco vai utilizar, né, se o Rafael Paiva, a comissão técnica, vai utilizar para esse jogo esses reforços, né? Coutinho, aliás, já está vetado para essa partida, né? A estreia do Coutinho não será contra o Atlético Mineiro. A tendência é que Felipe Coutinho estreie contra o Bragantino no dia 3 de agosto, que inclusive é meu aniversário, né? Jogo em São Januário. Então é isso, meus queridos. Souza e Teixeira não acredito também que irão para esse jogo contra o Atlético Mineiro, não. Mas amanhã eles serão apresentados em coletiva de imprensa. Bom, hoje tivemos o sorteio da Copa do Brasil, que definiu Vasco e Atlético Goianiense como adversários, né, nas oitavas de final. O primeiro jogo vai acontecer em Goiânia e o segundo jogo em São Januário. O Vasco vai decidir em casa, né? O Vasco, de certa forma, deu sorte nesse sorteio, pegou um adversário mais fraco, né? Enfim, importante passo do Vasco aí para tentar essa classificação para as quartas de final. E logo após o sorteio, o presidente Pedrinho conversou com os jornalistas que estavam presentes. E Pedrinho respondeu John Textor, né? John Textor, que deu uma declaração dizendo que o Vasco tinha feito com a liminar de tirar o poder da 777 não tinha sido uma coisa legal, que a 777 não havia descumprido nada no contrato e o Vasco foi e tirou o investidor, que isso causava uma insegurança jurídica até para outros clubes, para outros investidores aqui no Brasil. E o Pedrinho respondeu, né, o John Textor, de forma educada, mas de forma direta, né, dizendo que o John Textor não tinha conhecimento do que estava falando. Confira só. Ao Textor deixou um campo que ele não tem conhecimento do que a gente tem. Ele falou que a 77 não descumpriu nada, descumpriu diversas coisas. Ele não tem acesso ao contrato. Ele não tem acesso ao contrato. Isso era para esperar, né? Então o juiz está errado, que deu a eliminar? Assim, de fora as pessoas vão falar coisas que elas não sabem, como falaram diversas vezes, como eu apanhei 5 meses e as pessoas não sabiam. Eu respeito muito todos os aspectos que ele abordou nessa entrevista, mas essa, obviamente, por não ter o conhecimento, e eu não fico chateado com isso, porque outras pessoas também opinaram de forma equivocada. Mas isso, ele está equivocado e brevemente também vocês vão entender muito mais sobre esse caso. Mas meu respeito por ele é grande, a gente vê a transformação que ele está fazendo no Botafogo, que é uma grande equipe, né? Passou muitos períodos de dificuldade, hoje a gente vê o Botafogo brigando por títulos. E o que a gente quer é isso, um futebol não só carioca, mas nacional, competitivo e forte. E após essa fala do Pedrinho, o John Textor emitiu uma nota na sua rede social, respondendo mais uma vez o Pedrinho e colocando o ponto final e até pedindo desculpas, né, ao Pedrinho. Abre aspas aqui para o que disse o John Textor.
O presidente Pedrinho está 100% correto. Não conheço os fatos do desastre da 777 e tenho a certeza que é uma grande luta lidar com a natureza imprevisível do drama em evolução da 777. Os meus comentários foram certamente um tanto teóricos e eu estava apenas tentando falar sobre o impacto que essa situação tem nas percepções globais. Aplaudo os esforços dele para proteger o seu clube e desejo ao Vasco apenas os melhores resultados, a não ser que estejamos nos enfrentando, é claro. Fecha aspas aqui para John Textor, que também respondeu o Pedrinho aí de forma educada e fim de polêmica, né? E é importante também o Vasco ter uma boa relação com o Botafogo. Afinal de contas, ano que vem com a reforma de São Januário, talvez o Vasco precise usar o estádio do Botafogo algumas vezes. Pedrinho também falou sobre contratação de reforços, disse que o Vasco está buscando aí mais 1 ou 2 reforços, e também falou sobre a efetivação de Rafael Paiva. Confira só. A gente não pensa em quantidades em si de forma muito pontual. E como o mercado ele é muito duro, a gente trabalha de uma forma bem sigilosa para não abrir. Obviamente a gente sabe que todos os clubes têm uma análise de mercado e de desempenho forte. Obviamente todos os jogadores que nós já estreamos e mapeamos, os outros clubes também fazem isso. Todos os clubes têm uma prateleira de orçamento, né? Então, obviamente, de repente a nossa prateleira é diferente de alguns outros clubes, mas a gente sempre trabalha em sigilo. Então, assim, a gente está na expectativa ainda de mais 1 ou 2 contratações, é muito difícil, né? Mas além da janela, obviamente, a gente tinha uma recuperação dentro do próprio elenco, de potencializar o jogo deles, e eles tinham um abalo emocional estruturado ali muito ruim, né? Uma mentalidade muito ruim que foi impregnada ali. E eu sabia do potencial deles técnico e de rendimento e de competitividade. A gente está, obviamente, percebendo isso. Mas tem mais coisas que a gente pode acrescentar para que a gente seja forte até o final da temporada. Como é que está a tua expectativa, Pedrinho, sobre a estreia do Coutinho, né? Até para dar ritmo de jogo, para o resto da temporada, para jogos decisivos de Copa do Brasil? A gente tem que ter cuidado, porque a gente sabe que, apesar de, obviamente, ele estava em atividade, né? Ele passou um período de férias, tem todo um cronograma bem elaborado para que ele atue, e isso vai ser respeitado, obviamente, dentro da preparação física e do departamento médico e de fisiologia. Então, a expectativa e a ansiedade é grande, mas a gente tem que saber que a gente precisa dele para toda a temporada, o restante da temporada. Então, o momento certo vai direcionar para que ele atue já alguns minutos, não sei quando, mas vocês vão saber brevemente. Uma última minha, já não é hora de efetivar o Rafael Paiva pelo que ele mostrou, ou ele vai ainda continuar como interino? A torcida está se manifestando que acha que ele já merece uma oportunidade de passar de interino a técnico efetivado. Cícero, acho que você me acompanhou um pouquinho, você sabe que eu não sigo muito o fluxo com relação a muitos aspectos. Essa necessidade da palavra efetivado, ela parte muito mais do lado de lá do que daqui. O que eu penso com o Paiva, ele sabe diretamente de mim. Então, assim, a necessidade disso não muda o que eu penso com relação a ele. É lógico que numa conversa pessoal com ele, e se houver uma necessidade de uma palavra que possa justificar algo do lado de fora, vai partir muito mais dele. De mim, a relação e o que eu quero com ele, o que eu pretendo com ele, ele sabe diretamente. Então, dificilmente você vai ouvir essa palavra de mim, efetivado, porque assim, eu não vejo necessidade de eu falar isso. Eu vejo a necessidade de eu honrar com ele o que está combinado. E ele sabe o que eu penso com relação ao trabalho dele. Pedrinho. Então tá aí, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações. Até a próxima. Fui.